Então, convido então agora David Santos a tomar lugar na mesa com Manuel Valente Alves. Eu vou-vos acompanhar numa conversa. Temos um microfone de mão, talvez. Obrigado, Manuel. Ficas no centro, se calhar? David Santos, obrigado pela tua presença. Conseguem ouvir? Não, estou amplificado. David Santos, obrigado pela tua presença, por teres aceitado estar connosco nesta conversa. E agora passo-te a palavra. E foi magnífico vermos este filme, não é em primeira mão, mas será um material ainda a trabalhar para a vossa exposição no Museu do Neorrealismo. Bom, para aqui ou para aqui? Antes de mais, quero agradecer o convite que o João Sousa Cardoso me dirigiu e o próprio Manuel Valente Alves para fazer parte desta conversa, desta reflexão sobre o trabalho do Manuel Valente Alves. E agradecer-vos a vossa presença e o vosso interesse. Dizer que o processo de trabalho está em ação neste momento. O próprio Manuel também confirmou que aquilo que vocês acabaram de ver não é exatamente o que vai acontecer na exposição que inaugurará no dia 12 de julho no Museu do Neorrealismo, nas duas salas, e ainda com uma ligação no foyer, nas duas salas de exposição do piso zero do Museu do Neorrealismo em Vila Franca de Xira, para o qual estão naturalmente todos convidados para aparecerem na inauguração, ou pelo menos para poderem visitar a exposição ao longo do período em que ela está de facto aberta ao público, até outubro, até meados de outubro deste ano. Dizer que o convite que lancei ao Manuel Valente Alves é um convite que normalmente tem que ser, por um lado, comum a todos os convidados, os artistas convidados no processo de trabalho dos ciclos de arte contemporânea no museu. Tem que ser simultaneamente comum, por um lado, e diferenciado por outro, porque cada artista naturalmente tem o seu processo de trabalho, tem a sua idiosincrasia, o seu caminho, o seu percurso e, portanto, tem especificidades que um curador tem que ter sempre em conta quando convida um artista a trabalhar num programa de exposições como é o ciclo Movimento de Resistência. No entanto, considerando essa diferença de trabalho, essa diferença de perspectivas que cada artista traz a um ciclo curatorial, é também está sempre subjacente a ideia de que estão a projetar uma exposição para um museu temático. E apesar de não haver nenhum imperativo da minha parte, nenhuma condição de que esse tema, o tema do neorrealismo, possa ter algo a ver com o trabalho que vão apresentar, também não fica à margem essa possibilidade. E, portanto, é quase sempre deixada ao artista a hipótese de o património do museu, o património cultural do movimento neorrealista e o património em concreto que está à nossa guarda, sejam obras de arte do período neorrealista, filmes, documentação, literatura, que estão em muitos dos espólios que o museu tem à sua guarda, tudo isso está disponível para qualquer artista poder mergulhar, poder inspirar-se ou refletir sobre, e ao mesmo tempo essa reflexão e essa abordagem ter consequências no seu trabalho criativo a apresentar no museu. Não é obrigatório, mas também ninguém se esquiva a essa possibilidade, e foi o Manuel Valente Alves que me surpreendeu com a associação ao Armindo Rodrigues e este trabalho, o romanceiro, ou melhor, o romance, ele é que procurou com isso estar perto da ideia de romanceiro, o romance do Chão Vermelho, de 43, e que foi revisto depois para esta edição, já de 84, portanto cerca de 41 anos após a sua primeira edição, no título Quadrante Solar, uma obra que já raramente se encontra, que está no nosso centro de documentação, este livro, onde o Armindo Rodrigues, 40 anos após a sua primeira publicação, faz finalmente, e ele assume isso aqui no prefácio, uma revisão, uma reestruturação, uma reescrita desses 8 poemas que constituem o romance, e que é o romance, quer dizer, o romance é um conjunto de 8 poemas, de facto, mas que remete para a ideia de cancioneiro, de romanceiro,
E uma ideia também muito associada à poesia popular e à poesia, neste caso, do Alentejo. O Armindo Rodrigues é de ascendência alentejana, apesar de ter nascido em Lisboa, mas teve sempre uma relação muito forte com o Alentejo, passou a sua infância no Alentejo e, portanto, sentiu-se sempre também, de algum modo, alentejano, independentemente de ter nascido exatamente na cidade de Lisboa. E, portanto, a cultura alentejana tem uma grande influência na sua literatura, na sua poesia e na sua mundividência, naturalmente, porque o período da infância tem essa marca sobre todos os seres humanos e, no caso do Armindo Rodrigues, isso é bastante presente na sua poesia. Eu, de algum modo, quero questionar, porque vamos fazer uma conversa também para a própria publicação do museu, quero lançar um desafio, porque não sei exatamente se foi um desafio ao Manuel Valente Alves, se foi o tema do Alentejo. Portanto, nós sabemos, e o João já falou, o Manuel também falou bastante, de que a questão da paisagem é algo que é transversal, que desde o início do trabalho de Manuel Valente Alves está muito presente de diversas formas, num sentido também multidisciplinar, muitas vezes até interdisciplinar, mas a questão da paisagem do Alentejo surgiu a priori. Portanto, o Armindo Rodrigues vem depois da tua relação de filmagem, de captação de imagens, de inspiração da própria paisagem, ou surge, de facto, portanto, na sequência desse teu entusiasmo pela paisagem alentejana, ou foi ao contrário, ou foi o Armindo Rodrigues que te levou à paisagem alentejana, e neste caso à filmagem, portanto, a captar imagens sobre o próprio chão vermelho, digamos assim. Essa questão eu queria dialogar contigo sobre isso, começando por aí. Funciona? Sim, está. Está a funcionar. Sim, neste caso foi a leitura do Armindo Rodrigues. A descoberta do Armindo Rodrigues é interessante, foi feita através da fotografia. Eu não conhecia o Armindo Rodrigues e surpreendi-me com um poema dele que abria o livro de Costa Martins e Vítor Pala, creio que é de 59, Cidade Triste e Alegre, que foi agora recentemente, Lisboa, Cidade Triste e Alegre, foi agora recentemente reeditado. E abre com um poema sobre o Tejo. E eu fiquei muito, muito surpreendido e fui à descoberta do Armindo Rodrigues. Antes já tinha investigado sobre o Armindo Rodrigues, inclusive já o tinha referido numa publicação minha, e, portanto, foi a oportunidade de aprofundar o meu conhecimento sobre o poeta lá através dos arquivos, porque o espólio do Armindo Rodrigues, os desenhos, ele também desenhou poemas, desenhos, livros, foi depositado pela família no Museu do Neorrealismo. E, portanto, foi essa pesquisa sobre o arquivo que me levou ao Alentejo. Porque, de facto, o trabalho dele tem dois aspectos importantes, são duas raízes, digamos. Uma é a ligação à infância, é sistemático ao longo de toda a obra. A ligação à infância, que é sempre uma ligação feita através de imagens. Imagens que ele trabalha, transforma, liga a outros contextos. Portanto, é um trabalho permanente, radicado na infância, que ele passou em Estremoz, em casa dos avós. E depois é a ligação como poeta moderno, na altura, a ligação que ele faz com a tradição de uma forma muito descomplexada, com a tradição lírica portuguesa. Esse é um aspecto que, digamos, foi o ponto de partida para este trabalho. E o Armindo Rodrigues, de algum modo, é que te conduziu ao Alentejo. Mas a paisagem do Alentejo já esteve presente noutros trabalhos teus, noutras fases. Claro, como no caso do Etienne Arcadier, claro, por exemplo. E essa recorrência a algo de específico, algo que possas caracterizar, quer dizer, é óbvio que já filmaste muitas paisagens diferentes, não é? Na Europa, em Portugal, mas a recorrência ao Alentejo, independentemente de, neste caso, o Armindo Rodrigues ter uma responsabilidade, digamos assim, muito direta,
Tens alguma afinidade de outra via, por outro caminho que possa justificar a presença do Alentejo? É uma afinidade mais poética, porque é uma paisagem com uma carga a vários níveis, a nível social, político, económico. É uma paisagem que se pode ligar a muitas outras paisagens. É uma espécie de paisagem do mundo, digamos, que a partir dali pode-se conhecer o mundo. Isso é um aspecto muito interessante, que esta convicção que eu tenho há muito tempo e que me levou a desenvolver a série Etinerca de Ego e a conotá-la com outras memórias, esse aprofundamento permitiu-me consolidar essa minha ideia de que, porque desta vez aquilo que eu fiz foi percorrer toda uma região, tanto no interior como também ao litoral. Agora não aparece aqui neste filme, mas são vários filmes. Sim, mas num dos filmes é mesmo sobre o litoral, e, portanto, todo este primeiro filme incidiu sobre as paisagens do norte do Alentejo, sobre a Serra de São Mamede, Porto Alegre, Avis, toda essa zona, com extensões a Évora Monte. Depois, na segunda visita que eu fiz, ao segundo filme, é sobre aquela zona de Mértola, o Vale do Guadiana. Depois, numa terceira, é sobre mais a região, a parte centro do Alentejo, Beja, Estremoz, e depois a quarta é sobre o litoral alentejano. E apesar de continuarmos em processo de trabalho, ou melhor, tu estás em processo de trabalho, eu estou em processo de trabalho curatorial, tu em trabalho artístico, mas e abrindo, obviamente, a conversa ao João, que é quem convidou o Manuel e convidou-me a mim também, claro que não está excluído desta nossa conversa, é uma conversa que tem que ser a três, mas deixava-te este repto sobre a questão dos tempos da natureza, ou seja, há um registro, e eu aqui estou em vantagem naturalmente em relação ao auditório, porque já vi outros filmes que estão em processo de trabalho, digamos assim, mas penso que neste que é aqui mostrado também se percebe bem a importância da tua atenção aos ritmos da natureza, aos tempos da natureza, seja na colagem, à música ou à banda sonora, como quisermos chamar, seja no processo de montagem e de atenção, no fundo, à paisagem, à sua significação enquanto espaço aberto, horizonte, mas também espaço fechado, a memória dos lugares, como, por exemplo, a presença da arquitetura, o património histórico e arquitetónico que podemos também observar nas tuas imagens, ou, por exemplo, neste caso concreto, aquela presença da feira medieval ou do desfile medieval que tem sempre uma tradução entre o contemporâneo e a evocação de um passado mais distante, mas que se joga de uma forma muito forte com a tua sensível observação da paisagem. E essa paisagem, ritmada também pela inspiração no Armindo Rodrigues, vai desencadear aqui um processo, ou parece-me que está a desencadear um processo que é poético, que é um processo muito poético, um poético que é inspirado nas palavras poéticas do Armindo Rodrigues, que evocam imagens, mas também que traduz a tua aproximação e a tua paixão também por uma poética das imagens relativamente à natureza, a essas imagens captadas da natureza concreta. E há outros elementos que não aparecem aqui, que estão noutros filmes, que também mostram o trabalho agrícola e mostram a relação com... aliás, aqui também se vê plantação de oliveira, se não me engano, mas que noutros filmes, noutros certos que eu já vi, percebemos a relação também com as dinâmicas da indústria da agricultura, quer dizer, de uma agricultura industrializada, de um trabalho que joga com
esses ritmos que estão em contacto, tal como este avião que atravessa nesta parte final, ou que rompe os céus e que, de algum modo, tem um lado estético e poético muito bonito, mas que, ao mesmo tempo, é um diálogo entre o ritmo da natureza cá em baixo e o ritmo contemporâneo da viagem, das deslocações dos seres humanos pelo nosso planeta. No fundo, lançar-te também a ti, ao João, esta ideia de que a poética de uns se cruza com a poética de outros seres humanos, não é? Neste caso, o Armindo Rodrigues, que se cruzou com a tua densidade poética, a tua atenção àquilo que é a natureza e a paisagem natural, mas também humanizada pelo agricultor, humanizada pela presença, de facto, dos seres humanos e das civilizações que atravessaram este território, em concreto, que é o Alentejo. Acho que há também já muito disso neste primeiro excerto que mostras aqui, se bem que também em termos de banda sonora ainda pode haver muitas surpresas, muitas alterações. Claro, tu disseste isso no início e queria que falasses um pouco sobre isso e que o João também fizesse a sua leitura sobre aquilo que o Manuel nos apresentou aqui hoje. Sim, talvez seja falar sobre. Não, vocês são os protagonistas desta conversa, o artista e o curador da exposição que está em preparação, mas para mim foi um prazer enorme rever pelo autor, Manuel Valente Alves, estes anos todos de produção, de reflexão, e foi um prazer. Obrigado, Manuel Valente Alves, porque fizeste um trabalho preparatório de um rigor imenso, e cada conferência é única, mas é muito bom quando temos um conferencista que prepara tão bem os seus materiais e circularmos por isso entre imagens da tua obra e textos críticos, não é? Que tu selecionaste para também termos o olhar de outros sobre o que tu foste produzindo, e críticos de primeira linha em Portugal. Até esse circular entre obra e a sua recepção crítica foi um prazer imenso. E é incrível como, ao longo dos anos, num trabalho que eu acho que às vezes é difícil de apreender, porque não é gongórico, não procura impressionar o espectador de forma fácil, pelo contrário, é uma espécie de planura na tua linguagem, que vive do relacional, que vive de uma pesquisa muito subtil, de uma intertextualidade que exige ao espectador que conheça alguma coisa das chaves que o trabalho exige para se poder penetrar nele. É incrível ver como está tudo presente ao longo da tua obra, e eu acho que ela encerra uma dimensão política muito interessante, não é? Os genocídios, a série dos hotéis, a cibercultura, a ameaça atómica, a cultura global, a desertificação, a multidão, a ecologia. E é um trabalho político sem carga ideológica, que eu acho que diz muito da pessoa que é o Manuel Valente Alves, que é um homem do diálogo, do entendimento, do cruzar pontos de vista diversos, para urdir qualquer coisa que é da ordem de um olhar muito atento ao real, sem o querer capturar numa grelha pré-definida. E é o olhar do médico, de um homem da ciência, não é, que tenta olhar com objetividade o que tem dentro de si. Eu acho que isso, nos tempos que correm, de polarização ideológica, é uma grande lição. E, repito, é um trabalho político. A ideia de construção de sociedade, de memória cultural, de relação com a paisagem, é eminentemente política. Acho que é uma grande lição para todos nós de como ser-se político e construir-se uma obra de arte politicamente, como o Godard dizia, que era mais interessante do que arte política, era arte politicamente construída. É uma grande lição. Depois a meteorologia está ali sempre, como o cão. A figura do cão que aparece em alguns trabalhos, e isto remete-me para uma ideia que te persegue também, que é a ideia de que tudo se transforma, e ao mesmo tempo uma consciência de uma fidelidade, ou de várias fidelidades, nomeadamente a uma tradição cultural. Não é? É incrível ver como a cada trabalho tu partes de uma obra literária, ou de um tratado de estética, ou de uma tela da história da arte. Isso é muito interessante. O teu trabalho é um jogo contigo próprio, não é? Tu partes sempre de uma obra que para ti foi marcante, uma espécie de, imagino eu, de traumas estéticos, de encontros felizes que te perseguem, não é? Eu identifico-me com isso, e isso é muito interessante. E para concluir, e vos devolver a palavra,
no fundo, o tempo cíclico, não é? É o tempo cíclico das estações, como temos aqui, as 4 estações que regressam sempre, mas a grande vaga de fundo das culturas, como também um tempo cíclico, não é? Voltamos sempre à memória dos que tiveram antes de nós e nos deixaram em herança obras extraordinárias e que continuam a mover-nos. A cultura é também vive também num tempo cíclico, não é? Isso quebra ideias de vanguarda ou ideias de progresso nas artes. Esses grandes ciclos acho que estão muito presentes no teu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado pelos vossos comentários. E, sim, em relação a isso é interessante, em relação com o tempo cíclico. Nós temos uma ideia de progresso, de crescimento, de ascensão aos céus. O Fausto fala disso, quer dizer, é de decepção completa. Quando se percebe que, no fim de uma vida, que não, quer dizer, não se avançou nada, não se fez nada de... na arte, isso é muito... Penso que é muito claro, porque a ideia de progresso não existe na arte. Nós não progredimos. Podemos falar em etapas, mas a ideia de uma subida não existe. Portanto, não é uma escalada em que a arte anterior, a arte do que se fez, sei lá, há 50 ou 100 anos ou 200 anos, é inferior àquela que se faz. De facto, essa ideia da cíclica, essa ideia de não progresso, está muito presente na arte, ao contrário da ciência, onde a ideia de progresso é ela que define a ciência, através dos paradigmas. A ciência que se fazia há 100 anos, quer dizer, não tem nada a ver com a ciência que se faz hoje. Portanto, o paradigma é diferente. Portanto, aquilo que nós acreditávamos sobre qualquer coisa há 100 anos, depois da investigação que, entretanto, foi feita, nós percebemos que não tem nada que... portanto, estamos a avançar, estamos a subir. Até onde? Portanto, essa é a questão que hoje em dia se coloca. Quer dizer, até onde é que nos leva esse progresso? Penso que é uma questão que devemos refletir nesta era que nós estamos a viver de interação entre o humano e a máquina. Nós falámos há bocadinho nós somos cada vez mais mecanizados e as máquinas são cada vez mais humanizadas. Portanto, existe uma fusão entre o ser humano e a máquina por via da tecnologia, da ciência, que nós não sabemos até onde é que nos leva todo este processo. Sim, acho que é uma reflexão interessante e importante. O meu trabalho ao longo do tempo tem vindo a pensar isso em múltiplas plataformas, em múltiplos momentos, também instituições, sobre essa dimensão que é isto da evolução, para onde é que caminhamos, quais são os limites. Eu acho que neste momento essas questões colocam-se de uma forma muito... E também daí a tua recorrência à imagem da natureza, ao peso da natureza na tua poética visual? Sim, da natureza. A natureza é qualquer coisa para mim, de ameaçadora. Quer dizer, não é... A natureza em si não me conforta. Uhum. Quer dizer, eu quando me sinto sozinho no meio da natureza, não me sinto... necessito qualquer coisa, quer dizer, de um abrigo, de uma proteção, de proteger-me dos elementos da natureza, da chuva, dos ventos, quer dizer, preciso de um abrigo, de uma gruta, qualquer coisa. Portanto, a natureza não tem essa dimensão idílica e então, é para mim qualquer coisa de muito, muito sério, que nós temos de respeitar. Quer dizer, não, a ideia de proteção, para mim, é completamente anacrónica. A ideia de nós protegermos a natureza. Nós não protegemos a natureza. Nós temos de nos proteger da natureza. Porque ela existia antes de nós e vai continuar. Agora, pode pôr em causa a nossa existência. Portanto, as alterações que nós estamos a desenvolver através da tecnologia
pode criar uma situação de, pronto, quer dizer, de não haver condições para nós vivermos aqui neste planeta. Portanto, é isso. Portanto, essa é a minha relação com... Já agora quero aproveitar para te fazer uma pergunta que também vou fazer para a nossa edição, mas fica já aqui um pensamento sobre isto. A edição. Não, a edição nas exposições deste ciclo Movimento de Resistência, eu faço, enquanto curador, uma pequena introdução e depois há uma conversa com o artista convidado que é revertida para um caderno. No fundo, são conversas com os artistas. E ainda não a fizemos, vamos fazer durante o mês de junho, mas há aqui uma questão sobre o chão vermelho que eu acho que é inevitável, até porque há uma solução de montagem da exposição que vai envolver um chão vermelho. Não é? Estamos a revelar um pouco, mas não vamos revelar tudo. Mas eu quero-te fazer essa pergunta, até que ponto é que o chão vermelho tem para ti alguma conotação política mais evidente, aquela que é mais expectável, assim, de repente, não é? Falando nós do Museu do Neorrealismo, de um poeta como Armindo Rodrigues e de um título que é Romance do Chão Vermelho, embora lendo os 8 poemas ficamos cientes de que a conotação política ou ideológica não está presente de um modo concreto, direto, mas ainda assim gostaria de saber o porquê deste título. Porque o título és tu que o sugeres, és tu que o apresentas à exposição. Não fui eu que escolhi, não fui eu que tu lancei, foste tu que trouxeste. E até que ponto é que o chão vermelho aqui é apenas o chão, a terra, ou se há alguma conotação, ou se tu viste também nos poemas e no título desses poemas que foram publicados pela primeira vez, embora numa edição de autor, uma coisa muito, diria, quase para amigos e pouco mais, em 43, se vês aí alguma conotação da parte do Armindo Rodrigues e se o vês no Armindo Rodrigues, se isso te interessa a ti ou se é apenas uma coincidência. No fundo, a pergunta é quase retórica da minha parte, porque acho que não há coincidências nestas coisas nunca, mas... Quer dizer, o vermelho é uma cor que me interessa pela sua ambiguidade, porque é a cor do sangue, é a cor do luxo também, tem uma dimensão também religiosa, muito cerimonial, portanto, é uma cor muito ambígua. E neste caso, achei muito interessante a maneira como o Armindo Rodrigues explorou essa ambiguidade da cor, sobretudo no poema, no romance de 1943. Porque ele, quando retoma o tema, esse romance, em 84, 85, aí dá-lhe uma dimensão, uma conotação mais política, mas de uma forma muito, muito elegante e muito subtil. Mas o que acentua ainda mais a ambiguidade é qualquer coisa, é uma cor que nos leva a pensar sobre o ser humano. Nós somos feitos, a carne não é propriamente vermelha, mas o sangue é vermelho. O sangue que alimenta a carne é vermelho. E o vermelho pode-se transportar para outras dimensões, quer dizer, para o oxigênio, porque o que dá cor ao sangue são os glóbulos, é o oxigênio, a alimentação do ar. Portanto, tem várias, e também com a terra, essa ligação com os 4 elementos gregos, o ar, a terra, a água também, quer dizer, é um fluido. Mas a ideia do sangue é uma ideia muito, muito forte, porque é qualquer coisa que alimenta e que circula. A ideia de circulação. Então faço-te a pergunta de outra forma. Estando nas vésperas de apresentares uma exposição no Museu do Neorrealismo com este título, e atendendo a que estás a assumir que não é por aí que te interessa, e com o chão vermelho que vai haver naquela exposição, até que ponto é que poderá surpreender uma leitura mais convencional, mais imediata,
de algum modo, por parte do visitante da exposição, porque a exposição não está num espaço não identificado com uma cultura marxista, pelo contrário, até que ponto é que essa conotação pode, não estando no teu horizonte, ou não esteve no teu horizonte inicial, até que ponto é que te surpreenderá leituras e conotações apresentadas precisamente pelos visitantes? Sim, se há um diálogo nisso, quer dizer. Sim, para mim nada me surpreende, porque é assim, eu só posso falar do processo, do meu processo de trabalho, porque a partir do momento em que a obra termina, esse processo acaba e, portanto, a palavra é dos espectadores, do público, dos críticos. Quer dizer, a palavra já não é minha. Eu posso ter uma opinião sobre, mas o trabalho transcende. O trabalho artístico tem essa, para mim, é assim que o vejo. A partir do momento em que ele está pronto, que eu dou por terminado, aí termina o meu trabalho de interpretação. Portanto, ele abre-se aos sentidos, abre-se à interpretação. Não se fecha. Portanto, não, da minha parte, eu não tenho que interpretar. Portanto, eu deixo a interpretação aos outros. Eu próprio posso ter a minha interpretação, mas a interpretação não é, sei lá, não é determinante para o espectador. Portanto, essa é uma liberdade de quem vê. E, portanto, ali naquele espaço, obviamente, que vai haver conotações. Já estás como não estás em campanha eleitoral. Foi essa a pergunta que eu fiz, exatamente. Eu percebo a tua resposta, mas espero que não seja uma resposta é evidente política, que ali naquele espaço, naquele espaço vai haver, obviamente, conotações políticas, claro. O chão vermelho vai... eu acho isso muito... E com isso não estarás a reacender uma interrogação, podes colocá-la no plano da interrogação, mas não estarás a reacender uma significação que, inclusivamente, nós não conseguimos retirar totalmente dos poemas escritos em 43, e tu disseste muito bem, que ele, quando os reedita em 84, só de modo também muito subtil é que já lhe dá uma conotação, mas nós sabemos, por questões de história biográfica, digamos assim, do próprio Pino Rodrigues, que a relação dele com o Partido Comunista e com a esperança marxista que significou para essa geração dos neorrealistas um horizonte de alternativa, digamos assim, à política do Estado Novo, que ele, com 40 anos, ele nasceu em 1903, e, portanto, em 43 tem 40 anos, é um homem conscientemente marxista. Portanto, até que ponto é que, não havendo uma coisa direta nos poemas, mas no título, não sendo direto, é um título que, vamos lá ver, para ficar claro para aqueles que não têm isto tão presente. No Estado Novo, a palavra vermelho não existia praticamente, era proibida pela censura. Não sei se sabem que o Benfica deixou de ser a equipa vermelha para ser a equipa encarnada, em pleno Estado Novo. É só para ter uma ideia de qual é a importância da palavra vermelho ou vermelha. E, portanto, publicar em 1943 Romance do Chão Vermelho é algo que, mesmo que o Armindo Rodrigues não tenha assumido de um modo direto nos poemas, não deixa de... Eu penso que só não foi atacado pela censura porque se tratou de uma coisa micro, ou seja, uma edição micro, ok? No entanto, a tua exposição está a reanimar uma edição que foi micro, que depois tem uma edição em 84, onde é que já vai o ano de 84? Para a maior parte das pessoas que aqui estão, os jovens sobretudo, é mesmo no século passado, lá mesmo lá atrás. E, portanto, de algum modo, em 2025, tu estás a reacender uma significação que não é clara por parte do Armindo Rodrigues, que também não tem que ser clara da tua parte. Isso, não estou a exigir isso. Estou só a colocar-te ou a confrontar-te, digamos assim, no plano teórico, no plano das ideias, que é aquilo que estamos aqui a fazer, até que ponto é que não vai haver essa significação. Tu, agora no final, já disseste que é quase inevitável, mas o que eu preciso perceber, ou gostaria de perceber, é se isso não é te incomoda, mas como é que isso funciona no teu processo criativo. Tu não podes dizer que não tens no horizonte essa possibilidade. De os outros, estás aqui a assumir, os outros é que vão construir a significação do trabalho,
que os visitantes daquele museu e daquela exposição, e já agora dizer que no nosso museu as entradas são gratuitas, o nosso museu não é um museu muito grande do ponto de vista físico, espero que seja grande outras coisas, mas em termos físicos não é. É um museu onde as pessoas normalmente visitam todas as exposições, raramente a pessoa vai ao museu e vê só uma exposição, e portanto há sempre essa ligação entre os vários momentos expositivos, e por exemplo na altura em que a tua exposição inaugurar, nós já inaugurámos, ou vamos inaugurar no dia 31 de maio, uma grande exposição dedicada à fase neorrealista do Rogério Ribeiro, um artista que foi do Partido Comunista até o último dia da sua vida. E, portanto, há conotações e há atmosferas que vão ligar as coisas. É inevitável, independentemente de separarmos a autoria de cada um, separarmos o propósito de cada exposição, também há ligações, não é? E o próprio museu, sendo um museu do neorrealismo. E, portanto, até que ponto é que isso está no teu horizonte, essa conotação política e, eventualmente, de ligação a uma ideia marxista ou mesmo comunista, no título, só no título. A questão é que ele não deixa de estar, o título é muito claro, não é? Chão Vermelho. Chão Vermelho, no Museu do Neorrealismo. Claro. Sim, mas isso é inevitável. E a mim não me incomoda, sim, não me incomoda nada. Pelo contrário, pode ser alvo de discussão e de um debate como este que nós estamos aqui a ter, em que vamos falar sobre isso, sobre a multiplicidade, sobre qualquer coisa, como o vermelho, neste caso uma cor, pode ter múltiplos sentidos, múltiplos significados, pode-se colar a múltiplas situações. Assim como a paisagem, o exemplo do Etienne Arcadiego, se pode ligar uma paisagem bucólica, como a do Alentejo, se pode ligar a qualquer coisa de terrivelmente trágico, como o genocídio, como a morte coletiva, a morte planificada. E no caso do Etienne Arcadiego é interessante, porque a cor é o vermelho também. Pronto, é uma coincidência, mas a cor de base, portanto, aquela inscrição na parede do fundo da galeria Etienne Arcadiego é branco sobre o vermelho, um vermelho vivo, um vermelho de sangue, como o que vai estender-se no chão da nossa exposição. Portanto, e aí sabe-se a múltiplos significados. Mas acho que isso é que é interessante, debater no museu essa dimensão, quer dizer, o papel da cor. Para que é que servem as cores? O que é que nos diz uma cor ou não? E de algum modo estás também a provocar no observador que talvez não seja apenas, ou que não será nunca, mas tentar jogar com o espectador, com quem vai visitar a tua exposição, que não pode ser só isso. Quer dizer, claro, dificilmente será apenas aquela leitura mais imediata, que o processo de instalação dos vários vídeos e da cor vermelha no espaço e tudo isso, que acaba por ser uma conotação mais imediatista, mais expectável, mas à partida, e quem conhecer algum do teu trabalho para trás vai ficar mais próximo disto, que é, não será só isto. Pronto, essa é uma parte. Mas eu estou curioso, como curador e como diretor do museu, estou curioso para ver o outro lado, que é, nós temos que pensar em todos, tu não, nós, todos os outros que andam à volta deste processo, digamos assim, e eu tenho gozo nisso, quer dizer, dá-me gozo pensar, por exemplo, que muitos dos visitantes daquele museu e da tua exposição serão visitantes que não conhecem o teu trabalho. Portanto, haverá vários, espero que muitos também que conheçam bem o teu trabalho e que vão visitar a tua exposição. E aí esses estarão preparados para não será por aqui. É muito mais do que isso. Mas estou com um ponto de interrogação até que ponto, junto daqueles que não conhecem o teu trabalho, não levem com um impacto mais direto dessa primeira conotação, que não é exclusiva, não se pode reduzir o trabalho a isso, mas até que ponto é que... Depois há a questão das imagens. Nós estamos a falar do ambiente da sala, neste caso do chão da sala, vermelho. Mas depois há as imagens. Sim, claro. E as imagens não têm uma conotação política, claro, neste caso fechada. Quer dizer, terão uma conotação política para quem lhe quiser atribuir essas características, mas não é isso que... Portanto, as imagens são outra coisa. Portanto, ali o que se vai são 4 poemas. E
4 poemas em que a transformação, a transfiguração, quer dizer, há toda uma dimensão formal, poética. Portanto, também são imagens com múltiplos sentidos, que se podem interpretar de diferentes maneiras. E por isso altera completamente. Portanto, não há ali nenhuma mensagem política, ou melhor, ideológica, direta, no sentido... Há política sempre, não é? Porque sempre que falamos da paisagem, estamos a falar de política, não é? Mas não há ideológica, uma dimensão ideológica portanto, isso está completamente ausente daquelas imagens, como tu... Eu só fiz uma interrogação, não estou a afirmar nada. O que é que acham de abrirmos agora a plateia para uns minutos de debate com a plateia? Sim, acho que sim. Se concordarem, o tempo vai longo, mas reservaríamos uns últimos minutos para diálogo com a plateia. É um hábito nestas conferências, portanto, sintam-se livres de tomar a palavra. Não há assistentes de sala, portanto, passamos o microfone de fila em fila. Autogestão. Alguém quer quebrar o gelo e iniciar? Eu levo aí o microfone. Muito bem. E depois passa o microfone. Sim. É interessante, porque ontem, assim como disse o David Santos, que não há acasos, eu ontem assisti a uma apresentação do livro de Alexandra Lucas Coelho, noutra faculdade, portanto, na Nova, e exatamente ela falou... Eu também intervi no sentido do título. Portanto, não sei se conhecem o novo livro da Alexandra Lucas Coelho, que é sobre Gaza. Eu estou aqui completamente comovida, porque hoje estou aqui com o chão vermelho, e é interessante, porque a Alexandra focou relativamente ao título, que é Gaza está em todo lado, e é interessante que o que ela falou sobre o Gaza está em todo lado tem a ver com os locais. Mas é interessante, quando eu recebi o convite no meu WhatsApp, imediatamente me aludiu não só propriamente aos locais, mas também ao património que são as pessoas. Portanto, aquelas pessoas que estão ali a ser completamente massacradas e que têm a ver com o sangue, com a morte. Essas mesmas pessoas, elas estão pelo mundo inteiro, nomeadamente em Portugal, as pessoas que não conseguiam viver e que até são professoras naquela faculdade, na Nova. Portanto, tiveram que fugir daquele local. Aquelas que lá estão neste momento são as últimas. E agora, achei interessante, porque nada é por acaso, e surge agora aqui o chão vermelho, que para mim, o que me diz respeito ao que me emociona, tem a ver com o barro. Portanto, o que vem da terra, a importância. E, portanto, o meu irmão falava na tal ambiguidade. Portanto, é interessante nós discutirmos estes acasos e esta atração que, inconscientemente, cada artista tem. Porque parece que o artista ou o poeta, as coisas, elas sufocam-nos, ou seja, elas vêm ter connosco. E o meu irmão tem isso. Pronto. E agora, relativamente ao sangue com a medicina, ele consegue completamente fazer essa separação, apesar de interligar, e que isso é interessante. E pronto, e fica esta discussão que acho que é importante, esta ambiguidade e esta cor, e que está em todo lado. Portanto, as cores e o ser humano e esta interligação e esta poética, e exatamente. Pronto, agora relativamente, se posso também criar aqui uma afronta, essa ideia de pôr o chão vermelho como é que eu ia dizer, numa passadeira vermelha, isso a mim, por exemplo, não induz-me a algo que certamente não tem muito a ver nem comigo, nem com o meu irmão, não sei como é que... Gostaria que isto fosse discutido, porque acho que é muito interessante. Alguém quer tomar o microfone, já que está do vosso lado? Não? Estudantes? Ninguém? Então, uma última palavra. Obrigado. Uma última palavra ao artista, então. E ao curador.
ter que ser o próprio Manuel a responder sobre esta questão do chão ficar vermelho. Sim, mas essa é uma opção desde o início, não é? Sim, porque Sim, mas não, quer dizer, porque é um dos elementos. Não foi uma ideia do curador, isso eu quero que fique bem claro. Foi aceito pelo curador, atenção. Também não levantei nenhuma, eu acho, aliás, eu nunca levanto nenhuma questão, a não ser de ordem institucional, que coloque algo em causa, e houve uma ocasião, já em mais de 20 anos de exposições de arte contemporânea, e não vou aqui fazer referência concreta a ela, mas pode haver sempre qualquer coisa em que um curador tem que dizer não. Isso pode acontecer. Acho que todos nós procuramos evitar que isso aconteça, ou seja, porque uma das dimensões mais apaixonantes da produção artística e da sua fruição é precisamente o exercício da liberdade. E, portanto, eu nunca, como curador, coloco a questão aos artistas dizer assim, porquê é que não fazemos assim, não fazemos assado? É quase sempre ao contrário, a não ser quando um artista me coloca questões muito concretas, dizer assim, estou mesmo muito em dúvida e preciso que sejas tu a decidir qualquer coisa deste género. Caso contrário, eu aceito sempre todas as propostas dos artistas, porque a exposição é do artista, não é do curador. Portanto, da minha parte, está esclarecido onde é que veio a ideia. Sim, eu concordei. Sim. A exposição é assim, ela só pode ser entendida, não de uma forma parcelar, qual é a cor ou qual é o filme, não sei o quê, mas no conjunto. No conjunto, eu penso que vai ser muito estimulante, porque vai haver uma interação, vão haver múltiplas interpretações, os vídeos são muito dinâmicos de formação, formação, transformação, transfiguração. Quer dizer, é todo um trabalho a partir da forma muito rico, também muito gráfico. Portanto, é um trabalho que não tem nada a ver com o filme que viram. Portanto, é um trabalho muito dinâmico. Este filme é para ser visto numa sala assim. É um poema visual, para todos os efeitos. Um filme que é um poema visual. Ali não. Quer dizer, ali é uma instalação. São vários filmes. É um ambiente que se cria. E uma instalação é um ambiente em que a cor é um dos componentes. A cor das paredes, a cor do chão, as imagens que se escolhem. E, portanto, o conjunto, eu penso que vai ser muito estimulante, porque vai criar este tipo de ligações muito subjetivas. Quer dizer, há pessoas que vão fazer uma interpretação mais ideológica, outras menos ideológicas. Há pessoas que vão pensar sobre a paisagem, outras pessoas que vão fazer sobre os limites da paisagem, sobre a tecnologia, que vai estar muito presente em muitos filmes, sobre essa dimensão da paisagem tecnológica. O Alentejo é uma paisagem, neste momento, brutalmente tecnológica, que não tem nada a ver com a paisagem que o Armindo Rodrigues conheceu. Exato, portanto, não tem nada a ver. A dimensão social também se alterou completamente. Agora os donos da terra ninguém sabe quem são. Portanto, não há essa dimensão comunitária. Portanto, são grandes empresas multinacionais que gerem aquele território. Os sistemas de observação, que antes eram portanto, locais, nas pequenas comunidades que se organizavam em torno dos latifundiários, agora não. Você tem uma dimensão. Eu andava por ali a filmar, não via ninguém. E de um momento para o outro, ao longe aparecia-me um carro e não sei o que, alguém vinha ter comigo interpelar. O que é que o senhor está aqui a fazer? É uma coisa, sentia-me permanentemente vigiado. Tem autorização para filmar? Quer dizer, foi muito interessante, uma experiência muito interessante, num espaço tão amplo, tão grande, onde aparentemente ninguém me está a ver. Mas não é isso que se passava. Alguém me está a ver, alguém me está a vigiar. Não sei se através de um drone, de qualquer coisa, mas as pessoas estavam a vigiar. E sistematicamente. Havia pessoas que me interpelavam. No meio do milheiral, de repente vêm ter comigo e dizem, olha, mas como é que é? A propriedade é sua? Não. É o meu chefe, é o meu patrão, é o meu chefe, que mandou ver o que é que se passava aqui. O que é que o senhor estava aqui a fazer? Ou está aqui a fazer? Isso
portanto, esta paisagem que eu vou ali mostrar, nos termos em que eu vou mostrar, naquele ambiente que vai ser criado, é uma paisagem, obviamente, que vai questionar todas as múltiplas dimensões sociais, políticas, económicas, sei lá. E, portanto, nós iremos falar sobre isso. Antes de uma salva de palmas que eu vos vou pedir ao Manuel Valente Alves e ao David Santos, eu queria só deixar o convite à plateia que resistiu nesta sessão que foi longa, muito rica, e ficaríamos aqui mais tempo a ouvir-vos, mas é uma sala de cinema também e há sessões de cinema a seguir. Deixem-me deixar-vos o convite para amanhã, às 3 da tarde, recebemos neste ciclo Great Artists on Campus um crítico londrino, Henry Groom, que escreve regularmente para Art Monthly, além de colaborar com o Museu de Louisiana, etc., e vai-nos falar de arte pública e urbanismo. É uma oportunidade única para outra geografia de pensamento vinda da Grã-Bretanha. E para terminar, um segundo convite para a semana de hoje a 8 dias, às 3 da tarde. Fechamos este ciclo, este semestre, e vamos a banhos, que precisamos. Foi um ciclo muito intenso. Fechamos com chave de ouro, penso eu, com Cristina de Midel, uma grande figura da fotografia contemporânea. Foi o cartaz dos últimos encontros de Arles, de fotografia, e é a diretora da agência Magnum. Portanto, vamos receber Cristina de Midel para uma conferência que será, com certeza, memorável na nossa Universidade Lusófona. É sempre entrada gratuita, são todos bem-vindos. Passem a palavra, por favor, acompanhem-nos nas redes sociais, porque este ciclo não é para consumo interno, é para a cidade de Lisboa, está bem? São todos muito bem-vindos. E agora sim, uma salva de palmas ao Manuel Valente Alves e ao David Santos. Obrigado pela vossa presença e pela palavra. Obrigado.